Quando a força do amor que habita em mim não consegue encontrar as respostas que eu preciso. Quando a minha vida teimar em não conseguir encontrar sentido e a esperança parece terminar, é preciso coragem. Coragem, tudo vai passar. Levanta teu olhar pro horizonte, descobre aquela fonte que faz ver, além das aparências, há bem mais sentido e força para viver. Levanta teu olhar pro horizonte, descobre aquela fonte que faz ver, além das aparências, há bem mais sentido e força para viver. Quando a angústia persistir em me envolver, me fizer mil perguntas sem resposta, e olhando a minha vida, notar que sempre trilhei o que aprendi. Não me culparei, eu posso recomeçar, é preciso coragem. Coragem, tudo vai passar. Levanta teu olhar, contempla a luz. Na força de Jesus encontrarás, além das aparências, há bem mais. Somente o que é de Deus permanecerá. Levanta teu olhar, contempla a luz. Na força de Jesus encontrarás, além das aparências, há bem mais. Somente o que é de Deus permanecerá. Levanta teu olhar, contempla a luz. Na força de Jesus encontrarás, além das aparências, há bem mais. Somente o que é de Deus permanecerá. Levanta teu olhar, contempla a luz. Na força de Jesus encontrarás, além das aparências, há bem mais. Somente o que é de Deus permanecerá. Somente o que é de Deus permanecerá. Estamos iniciando com esta canção para você o programa Despertai para o Amor. Eu quero convidar você a permanecer aí nesta hora. Senta no sofá, esteja com o coração aberto para que a canção, aquilo que nós vamos conversar aqui hoje sobre o tema do medo, traumas, medos que acompanham a pessoa e não a deixam viver. O que vamos fazer com isso?
o que você precisa fazer com isso. Por isso, a palavra quer chegar até você e eu quero te convidar a dar atenção a esta palavra. Você que está conosco pela TV Evangelizar, de tantos lugares do Brasil, você que é associado, continue sendo fiel. Motive outras pessoas também para que se associem e colaborem nesta obra que ajuda tantas pessoas, que vai se espalhando em muitos lugares. E o bem que se espalha, o bem é uma realidade difusiva. Difusiva significa que ele vai devagarzinho, vai se difundindo. Mas nós podemos abrir caminho para que ele vá chegando. Por isso, motive as pessoas, seus amigos, suas amigas que ainda não são associados, a ligar aqui 413221-6060. Nós vamos conversar com a Ariane da Costa. Tudo bem, Ariane? Tudo bom, padre? Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. A Ariane é uma psicóloga e claro que nós aqui trazemos muitas psicólogas, psicoterapeutas, enfim, porque os temas são voltados muito a comportamentos, a questões interiores que nós precisamos compreender. E nós queremos conversar com vocês sobre medos e traumas. Ariane, nós todos temos algum medo. Sim. Ninguém é isento de medo. E alguns medos, enfim, um pouco de medo é bom até ter para ter alguma prudência em relação àquilo que não se deve fazer. Mas os medos traumáticos, o que nós poderíamos chamar de medos traumáticos que vão fazer com que a vida não flua, com que a vida trave, com que a gente carregue durante a vida muitos pesos desnecessários? Então, primeiro a gente tem que esclarecer essa questão do medo saudável, que nos protege de situações de risco, né? Então, de você não se colocar em uma situação que pode vir a causar uma morte, né, ou algum dano físico e psíquico. E temos o medo que não é saudável, onde a pessoa se vê ali com um medo irracional, não consegue sair de casa, medos que não permitem que essa pessoa tenha um cotidiano saudável. O trauma, ele se estabelece a partir de uma vivência real. Então, algo que a pessoa viveu e, com isso, ela sofreu um dano físico, psíquico, emocional, ou que ela assistiu alguém sofrendo esse dano, alguém que ela tenha uma relação emocional, e isso traumatiza a pessoa. Quando a pessoa ela vive esse dano, ela tem alguns elementos psíquicos para lidar com isso. Então, o mesmo episódio acontecido com duas pessoas diferentes, ele vai ter uma resposta diferente a isso. Algumas pessoas vão traumatizar, outras não. Se nós daria para caracterizar os traumas, que tipo de traumas as pessoas vivem, para que as pessoas de casa tenham clareza, porque a gente fala trauma de uma forma geral, são situações causadas por vivências que você já falou, vivências nossas ou vivências de outros no ambiente onde nós estamos, na família, enfim. Mas tipos de traumas? Os traumas, eles são diversos níveis, vamos supor. Então, assim, uma pessoa que foi mordida por um cachorro, ela pode ali administrar bem isso, ir para o hospital, tomar as providências, mas segue uma vida normal. Uma outra pessoa que foi mordida por esse cachorro e não consegue lidar com isso, ela pode vir a ter um trauma estabelecido, e se ele não for trabalhado por um profissional, ela não vai conseguir dar a solução para que ela corra a vida dela sem esse problema. Um outro episódio, pessoas que vão para a guerra,
né? Então, ali você está num ambiente hostil, né? Que você está exposto a diversas situações. Então, essa seria uma situação extrema de trauma. E, provavelmente, uma pessoa que vai para uma batalha e, no retorno dela, ela tem uma certa dificuldade para retomar a vida normal. Então, são diversas situações que a pessoa pode viver que vai... No ambiente de Esse. família, assim, conflitos familiares, o que mais gera trauma? O abuso em si, né? O abuso sexual, o abuso físico, o abuso até emocional, né? Então, muitas mulheres hoje elas vivem um abuso emocional recebido por parte dos esposos, né? E nem sabe que está sendo violentada. O que é esse abuso emocional? O abuso emocional é você denegrir a imagem da pessoa. Então, às vezes, um marido que faz com que a esposa acredite que ela não vale nada, que ela não serve para nada, que, às vezes, o serviço doméstico que ela está fazendo não é bom, né? Então, aos pouquinhos, ele vai minando a autoestima dessa mulher. E veja o seguinte, Ariane. Por exemplo, crianças que enfrentam traumas. Hoje se fala muito também em bullying. O bullying é um tipo de trauma? Sim, depende de como a pessoa vai receber, né? Então, vamos supor que aquele indivíduo que recebeu o bullying não soube lidar com isso. Então, ali se instalou o trauma. Ali você vai estar mexendo com uma série de mecanismos, né, da mente da pessoa. Então, a questão da aceitação, que é importante para qualquer pessoa, ela quer ser aceita, ela deseja ser aceita, né? E daí isso vai consecutivamente... Deseja ser aceita no ambiente, no convívio. A criança quer ser aceita pelos seus colegas. Isso. Então, às vezes, ela é incompreendida, e isso acaba se transformando no bullying, né? Veja o seguinte, traumas do útero materno, no útero. Tem crianças que ficam marcadas negativamente, até se fala que alguns que são rejeitados tendem a enrolar o cordão umbilical. Como é que é esse negócio? Então, depende da linha dentro da psicologia que você vai estudar. Eu acredito, dentro da minha experiência e dos estudos que eu tenho na psicologia, que sim, fica registrado. Então, principalmente a questão do parto, né? Então, além de toda essa... A mulher, quando ela está grávida, o que acontece com ela, ela passa para o bebê, né? Para o feto. E essas químicas de tudo que ela sente vão também sendo passadas para esse feto. E isso vai sendo registrado nesse bebê que está sendo gerado. E depois, se fica registrado, a vida vai fazer superar? Aí vai depender dos mecanismos que aquele indivíduo tem para lidar com as situações. Em alguns casos, eles vão seguir vida normal, não vai ter nenhum problema, vai conseguir fazer as coisas normalmente. Em outras situações, que é o que a gente encontra em consultório, a pessoa ela fica estagnada. Então, ela estuda, ela trabalha, tem uma família, mas ela não se sente bem, não se sente feliz, as coisas para ela não vão para frente, então ela se sente estagnada. Nesse caso, você faz um levantamento da onde que vem isso, né? Ariane, nós vamos continuar no próximo bloco sobre esse tema. Agora eu quero cantar uma canção para vocês que fala de escolhas. Cada escolha tem seu preço. É um pouco essa ideia de que aquilo que nós fazemos pode marcar positivamente ou negativamente as pessoas, e nós também. Essa canção está no nosso CD 3, no terceiro CD, que você pode ligar aqui na loja da Evangelizar, que consegue esses CDs. Também esse livro, Beber na Fonte do Amor. É um livro que está pela Edições Loyola, nas livrarias católicas, que fala sobre o ser humano de hoje
E como o encontro com a fonte de verdade produz uma verdadeira humanização. Cada escolha tem seu preço, cada atitude sua razão. Há 1000 caminhos para seguir, nem tudo preenche o coração. Tudo aquilo que eu fizer vai construindo o que vou ser. Livre sou para escolher, só preciso saber onde está o amor. Se a nossa vida se apresenta em meio às sombras, é porque sabemos bem o que é a luz. Eu encontrei alguém que me faz enxergar e que me ajuda a viver. Ele é mestre, é Jesus. Se as decisões por ti tomadas não te fizeram vencedor, vives em águas agitadas, mesmo fazendo teu melhor. Há sempre nova esperança a motivar quem quis amar. Você pode confiar, vale a pena lutar. Você não está só. Se a nossa vida se apresenta em meio às sombras, é porque sabemos bem o que é a luz. Eu encontrei alguém que me faz enxergar e que me ajuda a viver. Ele é mestre, é Jesus. Se a nossa vida se apresenta em meio às sombras, é porque sabemos bem o que é a luz. Eu encontrei alguém que me faz enxergar e que me ensina a viver. Ele é mestre, é Jesus. Ele é mestre, é Jesus. Eu queria entender no que foi que ela mudou. Se o mundo evoluiu, o que nela melhorou. Se a família não vai bem, já é tempo de pensar o que o ser humano quer, onde as buscas vão levar. E cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Ser família é aprender nos fracassos, persistir nas conquistas, bem dizer tua
palavras que eu disser dizem pouco a muito mais. Quem fizer da casa um lar terá um oásis, água de paz. E cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Uma prece vou fazer, em tuas mãos quero confiar. És meu Deus, és puro amor, a família vou te entregar. Senhor, entre nesta casa, põe teus anjos pra guardar. Tua bênção todo o tempo sobre nós venha morar. E cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Estamos de volta com o programa Despertai para o Amor. É uma alegria muito grande chegar até você com este momento de reflexão, de música, de oração. No último momento, último bloco, você pode também fazer as suas intenções. Nós sempre rezamos diante de Nossa Senhora, desatadora dos nós, a mãe que está preocupada conosco e nos ajuda continuamente no nosso processo de superação daquilo que não faz bem, para encontrarmos a verdadeira alegria. Você está conosco pela TV Evangelizar, seja um associado, colaborador da obra Evangelizar é Preciso. 41-3221-6060. 41-3221-6060. É muito importante a sua fidelidade para que não só a palavra chegue, mas também ajuda a muitas instituições e crianças. Estamos falando sobre medos e traumas com a Ariane da Costa. Ariane, eu cantei essa canção sobre família porque a família é o lugar onde a gente se forma como indivíduos. A primeira formação, a primeira marca vem da família. A educação atualmente, a educação que acontece muitas vezes a quatro mãos, a superproteção pode gerar medo no adulto. A criança é super protegida e depois se torna frágil e medrosa ou não? Provavelmente sim, não que seja uma regra. A criança ou adolescente, ou quando adulto, em algum momento ela vai se deparar sozinha para resolver, solucionar algum problema. E se ela não tiver essa autoconfiança que ela é capaz, que ela não precisa de um terceiro, provavelmente ela vai se ver numa situação muito difícil. Pessoas que não têm medo de nada. Aí vai de caso a caso, mas vamos supor uma pessoa que está a todo momento se arriscando, né? Então está em busca de adrenalina, está fazendo procurando situações radicais, né? Parece que a todo momento ela está se colocando à prova. Então tem que levar em consideração por que a pessoa tem esse tipo de atitude, né? Se ela está sendo saudável para ela ou não. Nós conversamos sobre traumas
E você disse que são atitudes, enfim, hoje se fala muito em traumas e as pessoas, na verdade, recorrem muito ao trauma. Eu estou traumatizado por isso, eu estou traumatizado por aquilo. Depois, quando a gente vai, de certa forma, conversando, nem sempre é fácil de identificar todos os traumas e quantos traumas tem, que são muitos, de várias espécies. Mas o medo excessivo sempre está ligado a um trauma ou não? Não, não. Qual é a raiz do medo? O trauma, ele necessariamente tem que ter uma vivência. Então, a pessoa tem que ter sofrido, vivido algo que trouxe esse sofrimento para ela. O medo já não, né? Tem o medo racional e o medo irracional. Então, se você, por exemplo, está diante de um animal, né, uma onça, então ali é um medo racional, porque existe o perigo está ali. Agora, um medo irracional. Então, tenho medo, nunca tive nenhum episódio com elevador, mas tenho pavor de andar, de subir o elevador. Então, eu prefiro ir de escada. É um medo irracional. Então, ele pode estar caracterizado como uma fobia, né? Então, daí são coisas diferentes. Tá, e esses medos irracionais, como é que a gente supera? Se a gente for na linha para trabalhar a parte cognitiva, então a parte racional, provavelmente a gente não vai, dificilmente a gente vai ter uma conquista, né, assim, 100%. Então, hoje a psicologia ela trabalha com técnicas modernas, né, para você ir além da razão. Então, você consegue atingir áreas cerebrais que estão ligadas à emoção. Então, você vai nesses pontos de emoções para você conseguir fazer a dissolução, o desligamento, né, desse episódio vivido, ou o que Tá, for. mas e quem não consegue fazer isso? Porque, veja o seguinte, nós estamos falando para muita gente, tem lá as pessoas muito simples que nunca vão conseguir fazer esses processos. Quando elas carregam medo excessivo, por exemplo, eu tenho medo do escuro. O que ela tem que fazer? Sair no escuro? Não. Ela vai ficar com Enfrentar o medo. escuro? Sozinho, é difícil a pessoa conseguir ter essa conquista. O ideal é que, se ela não tiver recursos financeiros, que ela procure em instituições de ensino ou religiosas que ofereçam o acesso ao psicólogo de forma gratuita. Porque sozinha é difícil. É difícil. Medo do futuro. Ansiedade. Medo de perder o emprego. Medo de que o filho não caia na droga. Esses medos aí exagerados. Medo, o filho não me ligou. E aí eu não consigo dormir. Ele disse que ia me ligar. Esses medos aí. Porque eu vejo que muitas vezes tem medos que são excessivos. A pessoa sofre e não precisaria. É algum mecanismo de funcionamento que ela tem mental que faz ela se agarrar a isso, né? Então, você teria que estar fortalecendo alguns pontos que essa pessoa tem não desenvolvido, talvez, ou se tiver desenvolvido, são muito baixos. Então, você fortalece esses pontos para que ela consiga se desprender desses medos e consiga enxergar as situações de uma outra forma, de uma forma mais positiva. Também o medo, por exemplo, uma coisa é medo concreto de alguma coisa e outra é a característica de insegurança. A pessoa é insegura, ela não se sente firme em nada. Naquilo que ela faz, ela acha que ela não é capaz, que ela não é isso, que não é aquilo. É uma insegurança que habita a pessoa e gera medo de muitas coisas. O que ela... Dentro da terapia, é possível você identificar o que está acontecendo, o que lá no fundinho tem dentro da pessoa que está... Porque, na verdade, é uma reação isso, né? Então, ela está tendo essa reação. Então, você começa a fazer um trabalho para que a pessoa comece a entender a si o que está acontecendo internamente e que, ao invés de ela ter uma reação diante as situações, ela tenha uma ação.
Então, ela tem a possibilidade de escolha. Então, quais as saídas que eu tenho? Ela começa a conseguir pensar antes de reagir, né? E isso está ligado com essas obsessões, né? Esses medos que impedem ela de ter uma vida feliz, ou pelo menos mais saudável. Tá, então essa questão emocional, cognitivo, cérebro e coração, nós podíamos dizer. Essas pessoas que agem com muito medo, agem mais com o coração e menos com o cérebro, porque veja o seguinte, na verdade, o que faz tudo na nossa vida é o cérebro, né? Tudo. Porque a gente diz emoções no coração, mas, na verdade, é o cérebro mesmo que determina aquilo que nós fazemos ou não. Então, talvez uma atitude mais racional diante do medo, dizendo, não, bom, eu tenho medo de avião, tá? Tenho medo de voar de avião. Mas se eu critico esse medo, porque tem o Augusto Cury que ele dá a ideia de DCD. DCD significa criticar, decidir, enfim. Na verdade, a ideia é criticar o medo. Criticar aquela postura dizendo, não, eu tenho medo de avião. Mas por que eu tenho medo de avião? Eu posso decidir não ter medo de avião. Como é que lidamos com isso? Para algumas pessoas vai funcionar, para outras não. Aí que entram essas técnicas específicas que você vai ter. Quais técnicas que são essas? Acho que fica mais claro de explicar. Então, hoje nós temos as neuroquímicas do bem, né? Então, quando a gente está diante de algumas situações, o nosso corpo ele produz uns neurohormônios. E o que a gente faz com isso? Por exemplo, clareia com exemplo, Tá. você dá. Vamos voltar ali para o trauma. Tá? Então, vamos supor que a pessoa foi assaltada e o rapaz estava com um moletom vermelho. E, naquele momento, ela congelou. Porque, quando você está numa situação, você tem 3 saídas. Ou você luta, então, coisas de milésimos de segundo, você decide. Ou luta, ou foge, ou paralisa. Se você não tem saída, você paralisa. Aí se instala o trauma. Tá? E, inconscientemente, a pessoa percebe que, quando ela vê alguém com moletom vermelho, ela tem algumas reações físicas. Um suadouro, um tremor, que coincide com aquela mesma reação que ela teve naquele assalto. Como que a psicologia vai agir nesse ponto? Trabalhando as neuroquímicas, a gente vai fazer o corte desses neurohormônios que faz ela suar e tremer, que, no caso, seria o cortisol e a neuroadrenalina, e você vai fazer com que suba as neuroquímicas do bem, através de coerência cardíaca, que é uma técnica, o processamento rápido de informação e a hipnose, né? E você pode associar também as técnicas, não precisa ser aplicadas de forma separada. Uma questão assim, pânico. As pessoas entram em pânico. Eu já tive jovens que vieram conversar comigo, não estavam relacionadas à questão de um medo, mas elas entraram em crise, por exemplo, até uma crise amorosa. A moça desistiu do rapaz, ele era apaixonado por ela, e agora ele entra num processo que ele entra em pânico. Ele está dirigindo, ele sente que começa, enfim, travar tudo. O que é isso? Vamos supor que ele tenha um trauma já estabelecido. Então, vamos supor que ali naquele momento, antes dele entrar em pânico, pode ter um gancho, que no caso, no exemplo da pessoa que foi assaltada, né, o gancho seria o moletom vermelho. Então, ali naquela situação, não tem nada a ver, ele não está com ninguém, não teve nenhuma desavença, mas o inconsciente dele puxou algum gancho que fez ele retomar aquela vivência. Mas e quando entra em pânico, então? O pânico é o gancho? Como é que é? Não, o pânico ele não tem essa habilidade de lidar com o que está ali na frente dele. Tá? Então, ele começa
a perceber de uma forma mais apurada o seu batimento cardíaco, então ele começa a ter um aceleramento cardíaco, tudo. E quanto mais ele vai percebendo que está vindo pânico, pior vai ficando o problema naquele momento. Ariane, nós estamos no fim desse momento. Eu gostaria de agradecê-la, mas que você também dissesse uma palavra que você considera que não foi dita aqui nesse momento e que você gostaria de dizer a partir desse tema, medos e traumas. Eu acredito que a pessoa ela não deve subestimar os seus sentimentos, não deve subestimar as suas emoções e se levar a sério, porque seja qual for o problema, a intensidade dele, o tamanho dele, há uma solução para que ela possa viver em paz. Muito obrigado pela sua colaboração, né? Seja uma auxiliadora das pessoas, porque o bem que a gente faz retorna para nós, por isso um psicólogo pode fazer muito bem. Que o teu trabalho seja abençoado. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo após com uma conclusão desse tema que eu vou fazer e também a oração diante de Nossa Senhora. Tu me fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Pequenas águias correm riscos quando voam, mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras. Se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair e regressar ao mesmo ninho, e outro dia, outra vez recomeçar. Tu me fizeste amar o risco das alturas, com ânsia de chegar. Embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Igual meus pais vou construir também meu ninho, mas não sou águia se lá em cima eu não morar. Tenho uma prece que eu repito suplicante, por mim, por meu irmão. Dai-me esta graça de viver a todo instante a minha vocação.
Eu quero amar um outro alguém do jeito certo. Não vou trair meus ideais para ser feliz. Não vou descer nem jogar fora o meu projeto. Vou ser quem sou e sendo assim serei feliz. Estamos de volta com o programa Despertai para o Amor. Que bom que você está conosco nesta hora. Que bom que você também divulga a outros para que também assistam esse programa e também toda a programação da TV Evangelizar. Você que ainda não é associado pode ligar para 41-3221-6060. É muito importante a sua colaboração mensal, também de gratidão por aquilo que você recebe. Quem quiser receber no seu celular, no WhatsApp, reflexões nossas diárias sobre os mais variados temas, mas reflexões curtas de 4 minutos, ligue, na verdade não, mande um WhatsApp para esse número que aparece no seu vídeo e depois nós enviaremos para você reflexões que irão ajudar muito. Nós conversamos sobre o medo e essa canção Águia Pequena dizia: eu preciso arriscar, eu preciso olhar os pais como eles vão e aperfeiçoar, eu preciso vencer os meus medos. Você conhece pessoas que têm medo? Você tem medo? Vejam o seguinte, o medo também está ali para te dizer algo. Toda a realidade que você sente, que você experimenta, todos os sentimentos que você vive, estão ali para te dizer algo, inclusive o medo. Por isso, diante do medo, eu poderia perguntar: você, medo que está ali, o que você tem para me dizer? Se nós não tivéssemos medo, provavelmente nós exageraríamos muito. Que palavra difícil, exagerar. Nós seríamos exagerados em algumas coisas. Por exemplo, um jovem que anda a 180 e não tem medo. Com medo demais, nós paralisamos em muitas coisas, como foi dito aqui antes, medo de, eu não vou voar de avião porque eu tenho medo. Eu nem vou subir de elevador porque eu tenho medo. Eu teria que perguntar o que esse medo quer me dizer, porque ele está me paralisando, ele me impede de viver. Por isso, dialogar com o medo. Vejam o seguinte, o medo pode ter sua raiz, uma das raízes, sabe aonde? No perfeccionismo. A pessoa é perfeccionista, ela precisa fazer tudo certo. Ela não pode errar em nada, porque ela diz: eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim, eu fui ensinada a fazer assim. Por isso o perfeccionismo diz o seguinte: ele me diz que eu tenho medo de que não me aceitem como eu sou. Eu tenho medo de como as pessoas vão me ver, do que vão dizer de mim, se isso acontecer, se eu fizer errado isso. O medo, então, pode estar
ligado a expectativas exageradas que eu faço de mim mesmo. Eu estou esperando demais de mim mesmo e penso no que os outros vão dizer de mim. Expectativas altas demais. Nós precisamos mostrar aos outros o que nós somos. E o que nós somos está sempre misturado também com fragilidades que habitam em nós. Não temos que ter medo de mostrar que somos também frágeis. Temos que fazer, muitas vezes nós temos dentro de nós a expectativa de que temos que fazer sempre mais. Tenho que me mostrar mais, tenho que me mostrar o melhor, porque senão não vou me aceitar. Assim, uma outra raiz do medo é o orgulho. Perfeccionismo e orgulho é outra raiz. Por isso, diante do orgulho, seria bom dizer o seguinte: eu posso cometer uma gafe, sim. Eu posso me permitir errar, porque eu sou humano e todo ser humano erra. Eu não tenho que fazer tudo perfeito, porque eu não sou perfeito. Vejam o seguinte, até mesmo a consciência religiosa pode nos ajudar a criar algum medo. Porque eu tenho que fazer tudo certo e não posso errar. A misericórdia existe exatamente porque Deus sabe que nós vamos errar, que nós somos falíveis, que nós não somos perfeitos. Alguns medos estão ligados, por exemplo, à condição humana. O medo da perda, o medo da morte, o medo da solidão. Isso é natural também administrar, porque nós somos humanos e temos esses temores da morte, da solidão. Eu vejo que muitas senhoras, muitos senhores criaram os filhos, agora todos os filhos têm a sua casa, a sua vida, e eles sentem medo da solidão. Quando tenho algum medo muito forte, tenho que falar com esse medo. Diante do medo da morte, por exemplo, eu tenho medo da morte. Eu posso dizer, vejam o que eu posso dizer diante do medo da morte. Vou morrer de qualquer forma. Não tem como evitar. Por isso, se eu digo vou morrer de qualquer forma, então ali eu estou me reconciliando com a morte. E a morte passa a ser algo natural em mim. Eu vou perder esse medo. Se eu estudar o medo que existe em mim, se eu perceber o medo que existe em mim e abrir as portas desse medo, eu poderei sentir profunda paz. Mas eu não posso fechar as portas para o medo para que ele fique só dentro de mim. Eu tenho que abrir as portas para que ele saia. E nisso eu posso encontrar profunda paz. Nisso o medo pode se transformar em serenidade, liberdade e paz. Abra as portas ao seu medo. Questione o seu medo. E diga para ele: você pode sair também de mim. Eu não quero prender você dentro de mim, para que a paz, a serenidade e a liberdade tomem conta de você. Essa canção, Ele está com você, está nesse nosso CD, Quando Te Encontrei, nas lojas paulinas de todo o Brasil, também na loja Evangelizar, pelo nosso site padreezequiel.com.br, você pode encontrar esse site. O nome da música, Ele Está com Você.
Se a força da tristeza te envolver, se os motivos do sentido desejarem te esquecer, tudo que te parece não mais compreender, são momentos difíceis que passam, quero te dizer. Deus é amor, Ele te ama. Deus é amor, Ele está com você. Embora o teu coração esteja mergulhado em incertezas, veja, há uma luz que brilha por você. O que compõe a vida sempre ensina. Se souber deixar para trás o que me fere e desanima, posso muito mais, posso ver também a flor que bela floresceu e cresceu mesmo em meio à dor. Deus é amor, Ele te ama. Deus é amor, Ele está com você. Embora o teu coração esteja mergulhado em incertezas, veja, há uma luz que brilha por você. Deus é amor, Ele te ama. Deus é amor, Ele está com você. Embora o teu coração esteja mergulhado em incertezas, veja, há uma luz maior, há uma força maior que nunca te abandonou. Quero convidar você agora a rezar comigo, colocando também os seus medos nas mãos de Maria. Diante de Maria, mãe de Jesus, a nossa mãe, que também enfrentou conflitos, que também enfrentou o medo. Você pode colocar diante dela as suas intenções. Se você conhece alguma pessoa que tem muito medo e não consegue se libertar, naturalmente que a oração é muito importante, mas ela também precisa fazer o seu processo de busca de alguma pessoa que possa ajudar a superar esse medo. Mas na confiança de que Maria está conosco, de que Deus está conosco, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, desatadora dos nós, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desatador dos nós, desça sobre a sua casa, a sua vida, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, somos filhos teus. Ave Maria, Mãe da Igreja, Mãe de Deus.